Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Vinho Todo Dia. Opa, calma aí que eu botei um filtro aqui sem querer. Ei, meu Deus. Tudo bem, pessoal? Boa noite aí para quem está entrando. Obrigada pela presença, mais um dia de live e muito conhecimento aqui junto com o professor e sommelier Gianni Tartari. Queria saber se vocês estão me ouvindo direitinho, se tá dando para ouvir legal. Tudo bem, Raimundo? Olá, Léo. Leise, olá, Izzy, olá, Thiago, tudo bem? Daniel, tudo bem? Daniele, boa noite, Ângela. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as uvas, né? As uvas brancas e as uvas tintas também. Obrigada. Que bom que vocês estão chegando. Eu queria saber quem foi que assistiu a Masterclass de sexta-feira que a gente fez junto com o sommelier Gianni Tartari. Tudo bem, Lucélia? Obrigada. Que bom que vocês estão aí. E eu queria saber um pouquinho também, o Gianni vai atrasar um pouquinho, e eu queria conversar com vocês enquanto isso, enquanto ele não chega. Queria perguntar como que vocês conheceram o Vinho Todo Dia. Vamos ver aqui, ó. Ei, voltei, tudo bem, tudo jóia? Vamos lá. Tem uma solicitação aqui, eu queria conversar um pouquinho com vocês antes do Gianni começar. E eu queria que vocês solicitassem aqui, quem quiser conversar comigo agora, antes do Gianni chegar, que ele tá um pouquinho atrasado. Ei, Tamara, que bom que você assistiu, que legal, espero que você tenha gostado. Quem quer conversar comigo agora, gente? Quem quiser, manda uma solicitação aqui. Vocês sabem mandar solicitação aqui? Tem 2 bonequinhos, é só clicar ali para mandar uma solicitação para poder participar aqui comigo agora. Olá, tudo bem? Tudo bem? Olá, Rafaela. Obrigada. Tudo bem? Olha, Gianni Tartari chegou. Será que eu já consigo chamar ele? Hoje tem uma live bem especial, realmente. Obrigada, Léo Portela, por estar aqui. Ah, tá passando roupa. Tudo bem, não tem problema. A gente vai ter, com certeza, outras oportunidades aí para estar junto. Obrigada, Elisa, Roberto, que está chegando agora. Será que Gianni Tartari já está aí presente? Olá, Léo, tudo bem? Eliana, Cláudia. Olá, tudo Olá! bem? Tudo bom, Gianni? E você? Tudo ótimo. Estou aqui em Curitiba fazendo um evento ainda. A gente está apresentando vários vinhos aqui da Frescobaldi, uma mini feira, vamos dizer assim, com alguns clientes. Estou no meio do evento ainda, o evento vai se estender um pouquinho e eu consegui dar uma fugidinha rápida para vir aqui para a gente falar um pouquinho. Boa noite para todo mundo que está aí Beleza. assistindo. Boa noite. Hoje a gente vai falar, botei aqui, ó, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as uvas, né, Oi, Gianni? Léo, tudo bom? Vamos lá falar sobre as uvas. Isso. De onde vocês são, gente? Pode escrever aí para mim de onde vocês são, que eu quero saber. Que lugar do Brasil, que lugar do mundo. É muito especial para a gente ter vocês aqui com a gente. Gianni sabe muito, realmente, Daniel. Estou Verdade aprendendo. verdadeira. Estou aprendendo. Tá aprendendo, né? Vamos lá, Gianni. Queria que você começasse. Eu coloquei uns slides aqui para poder guiar a sua apresentação, né? Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre as uvas brancas e as uvas tintas. Vamos lá, brancas e tintas tem uma quantidade enorme, né? Então, quando a gente fala de uva branca para vinho, a gente fala sobre a Vitis vinifera, que é o gênero botânico que tem as uvas que a gente conhece como Chardonnay, Cabernet, Sauvignon, Merlot e tudo mais. Todas elas vêm da Vitis vinifera. E é o ramo da botânica aí que tem o melhor resultado com a vinificação dessas uvas, né? Em função do aroma e em função do sabor. Existem outros vinhos que não são de Vitis vinifera, que dão vinhos de qualidade diferente, assim, né? Com um aroma mais de suco de uva ou de uva mesmo, que não é o caso. Então, as vitis vinífera são essas aí que a gente está acostumado a beber, como Sauvignon Blanc, Riesling, falando um pouco das brancas, né? Que é uma das que eu sou fanático, assim, pela uva Riesling. E algumas uvas brancas que a gente às vezes não tem a noção que o vinho branco possa durar bastante tempo. Riesling é uma das uvas que a gente pode guardar 20 ou 30 anos sem o menor problema. Sabe, quando a gente fala guardar, é deitadinho na adega,
temperatura controlada, e o vinho vai longe. Então é possível Beleza. guardar, e esse vinho vai ficar maravilhoso quando você abri-lo com um pouquinho mais de idade. Beleza, a gente vai falar de todas as uvas, Jane, mas eu fiz uma apresentaçãozinha aqui para poder te guiar, né? Nessa Vamos aula lá. a gente vai dar um panorama geral sobre as uvas brancas e tintas, né? E vocês podem mandar perguntas aqui quando você está online, aqui embaixo tem um íconezinho de pergunta. Você pode clicar ali e escrever a sua pergunta para a gente poder responder ela ao final. Fica bem mais organizado para a gente também aqui na hora de responder, tá bom? Então, realmente manda sua pergunta por lá, porque vai ser bem legal. Quando a gente aprende sobre as uvas, realmente fica muito mais fácil, porque você conhece o perfil aromático de cada uma das uvas, né? Além do perfil aromático, que é vamos dizer, quase que um padrão assim que a gente sempre vai encontrar na mesma uva, mas tem uma grande variável quando a gente fala de uma uva que vem de um determinado lugar. Então vamos pegar Chardonnay, por exemplo. Se a gente pega Chardonnay, que é aqui do Chile, lá de Casablanca Valley, por exemplo, ela vai nos mostrar uma família aromática, uma característica principal na parte gustativa. Se a gente pega a mesma uva Chardonnay e fala lá da região, da terra natal dela, que é na Borgonha, ainda mais lá em cima, na área de Chablis, a gente vai encontrar na uva Chardonnay uma acidez absurda, que quase não encontra em outro lugar. Então, a mesma uva, ela pode ter perfis aromáticos diferentes, dependendo de onde vem. Isso não vale só para Chardonnay, mas para várias outras, né? Beleza. Tem aquelas pessoas assim que falam que ela só toma um Cabernet Sauvignon, ou ela toma sempre o mesmo vinho, ou ela tem medo de experimentar, né, uvas diferentes. Quero saber se isso acontece com vocês aí, se vocês tomam sempre o mesmo vinho ou não. É uma pena, eu acho que é uma pena isso, tomar sempre o mesmo vinho ou sempre a mesma uva, porque o barato do vinho é você conhecer a mesma uva de vários lugares diferentes, primeiro caso, e depois variar um monte de vinho. Sabe, você pode gostar de um Cabernet Sauvignon do Chile, mas quando você beber um Cabernet Sauvignon da Austrália, caramba, pode revolucionar seu gosto. E tem coisas maravilhosas. Então, vale a pena provar vinhos de diferentes lugares. Beleza. E fala um pouquinho sobre a sua metodologia, Diane, assim, sobre assim, são tantos anos ensinando, né? Muitos anos ensinando, muitos anos, desde da Wine Education, lá da época da Expand, no comecinho dos anos 20, dos anos 2000, anos 20 não, anos 2000, e lá que me descobri como professor de vinho, assim. Então, a gente criou lá o Wine Education e a gente visitou o Brasil inteiro nas lojas fazendo degustação de vinho com cliente e tal, e foi um barato ensinar e aprender muito mais ensinando. A minha metodologia, assim, é uma metodologia muito analítica do vinho, sabe? De analisar bem a parte visual, que a gente nunca dá o devido valor para a parte visual. A parte visual é fundamental, assim, porque ela nos mostra o que caminho seguir com a parte olfativa, e a parte olfativa nos mostra que caminho seguir com a parte gustativa, né? Então, a degustação tem um começo, meio e fim, tem uma conclusão final que você deveria falar, bom, esse vinho é legal por causa disso, daquilo outro, a característica marcante desse vinho é isso, e eu usaria esse vinho para fazer, usaria esse vinho para combinar com tal prato. Perfeito. Você está no mercado de vinho aí há mais de 30 anos, é professora há mais de 20 anos, né, Diane? Sim, e você passou por diversos... Vamos lá. E você passou por diversos lugares, né? Trabalhou em importadoras, visitou muitas feiras, visitou muitas vinícolas, foi chefe sommelier, é professor. Fala um pouquinho desse seu giro aí pelo mundo da sommelierie. Eu acho que eu tenho esse privilégio, sim, de ter podido trabalhar e continuar trabalhando nos 360 graus ao redor do vinho, assim, sabe? Comprando vinho para importadora, então viajando pelas feiras no mundo inteiro, escolhendo vinho para importar e aí provando 500 vinhos assim de 1, 2 euros e escolher o melhor entre eles para poder importar para uma importadora. Já visitei as feiras da Vinitaly, que eu ia todo ano, a Vinexpo, que é em Bordeaux, a Provine, que é na Alemanha, em Düsseldorf, que é uma feira mega organizada, linda. E já trabalhei como sommelier assim, em hotéis, já trabalhei no Hotel Fasano, no Hotel Emiliano, em vários restaurantes, tive um restaurante, então já rodei bastante e sempre ao redor do vinho. Além disso, eu tenho também, continuando os privilégios todos, eu continuo como professor da Associação Brasileira de Sommeliers e também professor da The Wine School Brasil, foi a escola onde eu estudei os cursos do W7, né, Wine Spirits Education Trust, e depois me transformei em professor lá, o que é muito legal.
Beleza. O Encantos do Vinho aqui tá falando que quer te conhecer pessoalmente um dia. Encantos do Vinho, arruma uma garrafinha que a gente vai beber e comer e a gente bate um papo. Vai ser legal. Você é da onde, Encantos do Vinho? Encantos do Vinho é da onde? Isso aí, vamos ver se ela responde aqui. Bom, e quando você começou a estudar, Diane, você também não entendia nada, né? É Fala aí pra lógico, né? gente. Quando eu comecei a trabalhar com vinho lá em 1988, já era difícil encontrar um livro para poder ajudar nos estudos e tudo mais. Então a gente acabava pastando muito assim para poder descobrir as coisas. Então, muita parte foi auto. Opa, bateria acabando para variar. Comprando alguns livros, tentando decifrar os livros lá em francês, em inglês e tal. Então, tive a sorte de estudar no colégio francês, o que me ajudou bastante a estudar os livros em francês e sempre começando pelas áreas clássicas. Então, eu penso que tem que estudar e se aprofundar nas áreas clássicas, porque aquele aprendizado que você vai ter lá de uma região de Bordeaux, por exemplo, dando um exemplo assim, vai valer muito para você aplicar um conhecimento em outras regiões. Tem que aprender um conceito de como funciona uma região da Europa e essa vai ser replicada para outras regiões. Perfeito. E ensinar vinhos é a sua verdadeira paixão, Diane? Eu acho que é a minha. Eu tenho paixão, assim, sabe, de estar numa sala de aula, um monte de aluno ali, e não só ficar falando, só eu falando, né? Porque se me deixar falando por vinho, tendo bateria no celular, fico 3 horas direto sem parar, como a gente fez na Masterclass lá na sexta-feira. Mas é uma paixão poder, sabe, fazer as pessoas se encantarem pelo vinho. Não vou dizer ensinar, mas fazer as pessoas se encantarem pelo vinho, descobrirem o vinho, estudarem tudo mais. E o que mais me dá prazer assim é as pessoas fazerem perguntas, né? Perfeito, isso aí, pessoal. Vamos perguntar que tem no final dessa live a gente vai fazer bastante pergunta para vocês. Aqui tem um botãozinho aqui de fazer perguntas. Pode mandar sua pergunta por ali. E estudar uvas, começar pelas uvas é um bom começo? Eu acho que existem vários começos assim, vários caminhos, né? As uvas certamente é um caminho bem bacana, porque você vai descobrir o perfil aromático dela, né? Como é que ela se comporta no nariz, o perfil gustativo, o que ela te mostra, e você vai ter uma base do que é uma Chardonnay, por exemplo, vai ter uma base do que é a Chardonnay. E aí tem as pequenas diferenciações que só o terroir que vai contribuir com isso, né? Beleza, então vamos lá estudar um pouquinho de uva agora, né, Jane? Jane vai falar um pouquinho para a gente sobre, vou começar com as castas brancas, né? Primeiro Vamos vamos lá. falar um pouquinho da Chardonnay. Vamos lá, Chardonnay é a origem da Borgonha, está plantada na Borgonha inteira de norte a sul. Um grande sucesso dela na região de Chablis, porque faz esse vinho Chardonnay com bastante acidez. E à medida que a gente vai descendo na Borgonha, vai diminuindo um pouco a carga de acidez que ela vai mostrando. E dependendo da região que ela está, a gente tem o lado do Montrachet e o lado do Meursault, por exemplo. São dois vinhos feitos com uva Chardonnay, mas que se comportam de maneira antagônica, assim, quando a gente degusta. O Meursault, muito mais seco, um pouquinho de acidez e bem marcante na boca, e do lado Montrachet, mais manteiga, aquele lado de malolática toda que a Chardonnay adquire. Então, estou falando de uma uva só, da mesma região, só dois pedacinhos diferentes de terra que tem uma diferença enorme, uma diferença enorme. Beleza. E a Chardonnay no Novo Mundo, Diane? E aqui no Brasil também? A Chardonnay no Novo Mundo a gente encontra muito na Califórnia, que ela se deu muito bem lá com muita utilização da barrica, na Austrália também. Aqui no Brasil é a uva branca que tem maior resultado na Serra Gaúcha, lá no Vale dos Vinhedos, e ainda mais em Garibaldi, onde entra na assemblagem dos espumantes. Então a gente tem um belo branco brasileiro para provar, que é a Chardonnay do Vale dos Vinhedos. Beleza. E a Chardonnay é a uva mais plantada no mundo todo? Poxa, agora A uva branca, agora você me pegou branca. com dados, assim, Chardonnay, a uva mais plantada do mundo, acredito que não. Tá, ela deve estar no top 3, assim, mas não acredito que não seja a primeira, não. Vou ter que estudar, tá vendo que tem que estudar sempre. Vou estudar um pouco mais de número para poder dar a resposta. Perfeito. E deixa eu te fazer outra pergunta. Algumas pessoas, né, falam Chardonnay ao invés de Chardonnay. Queria que você falasse para mim assim, a diferença dessa nomenclatura. O francês dependendo o francês, assim, como é que eu posso comparar? Aqui no Brasil, a gente tem vários sotaques diferentes dependendo da região. E o francês também tem isso. Então, tem lugar na França que fala Chardonnay, mais fechado, e tem lugares que falam Chardonnay, um pouquinho mais aberto. Não vai fazer a menor diferença. Beleza.
Vamos para a próxima uva, então, que a gente tem muita uva aí pela frente. Bora falar um pouquinho aqui da Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc é uva que tem duas regiões lá na França, no Vale do Loire, que é o conhecido como Jardin de la France, produz o Sauvignon, produz o Sancerre Blanc, é o nome do vinho, e o Pouilly Fumé. Pouilly Fumé, né? Então, no curso que a gente está fazendo aí, que é o Master em Vinhos Começando a Degustar, tem todas as dicas que eu vou dar, como estudar e como memorizar as coisas. Na França existem dois vinhos chamados Pouilly, o Pouilly Fumé e o Pouilly Fuissé. Existe uma enorme diferença para eles. Vou deixar vocês curiosos para saber. Eu vou contar lá na minha aula de uva branca do meu curso. Tá? Então, Sauvignon Blanc é no Vale do Loire. Sauvignon Blanc também um pouquinho mais para baixo ali na região de Bordeaux. Ela entra na composição dos vinhos Sauternes. Ela entra bastante para fazer o vinho branco seco da região de Bordeaux. E ela procura regiões que ela se dá bem em regiões que são sempre mais frias, né? Então, aqui no Chile, lá em Casablanca Valley, mais uma vez, na Califórnia, na Nova Zelândia, o melhor Sauvignon que a gente pode provar do Novo Mundo é da Nova Zelândia, especialmente aquele que vem da Ilha Sul, na região chamada Central Otago. Sancerre, aqui, o manual do vinho escreveu direitinho. Sancerre. Sancerre Blanc, porque tem o Sancerre tinto também. Entendi, Eu vou perfeito. você escrever aqui, Pouilly, se eu consigo escrever rapidinho. Vai. Pouilly Fumé. Tá aí. Na Califórnia, Robert Mondavi chamava essa uva de Fumé Blanc. Fumé Blanc. É a mesmíssima Sauvignon, só que tem essa nomenclatura diferente. Acho que tem que correr um pouquinho, porque a bateria está apitando. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a Semillon. A Semillon é uma maravilha. Eu vou começar de trás para frente. Falando que a Semillon tem um representante maravilhoso aqui no Brasil, que é a Pisato. Eles acabaram de lançar um Pisato chamado PP Semillon, que é um vinho de chorar de maravilhoso. Um Semillon lindo. A Semillon tem origem lá na região de Bordeaux, mais no sul de Bordeaux, na região de Sauternes. Ela que é a uva que é atacada pelo fungo da Botrytis cinerea, perdendo água, concentrando os açúcares, que vai se transformar depois no famoso vinho doce natural chamado Sauternes. Muito legal. Vamos falar um pouquinho agora sobre a Chenin Blanc. Chenin Blanc, uva muito floral. Aí volto para lá, para o Vale do Loire. É a uva que tem uma exposição maravilhosa ali numa área do Vale do Loire. O Vale do Loire é uma região compridinha assim no mapa, tá? É bem horizontal. Ele é dividido em 4 partes. Tem uma área dela chamada Savenière, que tem um mago produtor de vinho chamado Nicolas Joly, que ele produz os vinhos de forma biodinâmica há muitos anos. Então eu tive uma possibilidade assim de degustar. Ele fez uma degustação lá numa loja em São Paulo e eu não pude ir, que era à noite, eu estava trabalhando no restaurante. E aí eu consegui que pudesse encontrar com ele depois de uma reunião no dia seguinte, por volta das 9 da manhã, assim. E aí eu fui lá provar, né? Provar os vinhos. Eu consegui, eu acho que eu pronunciei 2 palavras, assim, porque ele fala pelos 2 cotovelos, né? Então eu falei bom dia, em francês, né? Bonjour, e aí provando vinho, blá, 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 e ficamos um tempão, vinho aberto há mais de 24 horas, né? O restinho da garrafa, um espetáculo, o Savenière, Chenin Blanc, na veia, lindo de morrer. O DNA é maravilhoso, mas é um Merlot. A gente está falando de Semillon aqui. Vamos lá. Isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre a Riesling. Riesling renano, da região do Reno, na Alemanha. Existe uma Riesling na Itália chamada Riesling itálico, muito utilizado aqui no sul do Brasil para fazer espumante, para fazer alguns vinhos brancos também. O Riesling renano é aquele branco que eu estava dizendo que pode durar a vida inteira. Eu sempre vejo aqui os amigos bebendo Riesling velho, né? Então, Riesling dos anos 70, 72, 74, muito bem guardados, são excepcionais. Acidez muito elevada, o que faz com que ele possa durar bastante tempo, e um aroma de querosene, um aroma meio de petróleo, à medida que envelhece, dá um aroma de mel delicioso. É a uva branca para a gente guardar durante muito tempo. Beleza. Vermentino, Gianni, fala um pouquinho sobre ela. Vermentino, eu estou degustando aqui o Vermentino. A gente tem alguns vídeos da Toscana, a Frescobaldi, que é uma produtora que é importada, um produtor que é importado pela Wine Brands. Ele tem um vinho chamado Remole Bianco. Ele é Vermentino com Trebbiano, e é um Vermentino que está fazendo um sucesso tremendo aqui. Ele é muito utilizado na Toscana e é muito mais utilizado ainda na região da Sardenha, que é a ilha, que é o Vermentino de Sardenha, e na Toscana tem muita coisa bacana também.
muito fresco, muito frutado. É um vinho para se beber relativamente jovem, ao contrário da Riesling, não é um branco para longa guarda, e é aroma, perfume puro. Verdade verdadeira. Vamos falar agora da Prosecco. E essa uva tem um pouquinho de confusão aí, né? Vamos lá. Estamos quase acabando aqui, hein? Prosecco é uma uva italiana, lá da região do Vêneto, e é a uva que sempre produziu o vinho espumante chamado Prosecco. Então, como uma confusão acabou criando no mundo inteiro, a gente poderia encontrar um Prosecco feito em qualquer lugar do mundo. A alegação do produtor é que está produzindo um vinho varietal, e ele tem direito a colocar o nome no rótulo. Então, com toda essa história, os produtores lá da Itália acabaram se mudando um pouco a história lá, mudando um pouco a classificação, alteraram o nome da uva Prosecco para uma uva chamada Glera. Aproveitando e respondendo aqui o Fernando, a Doc Soave não é fermentino, não. A Doc Soave é uva garganega. Garganega. E o Soaves, eu vou falar já. Então, o Prosecco mudou o nome para uva Glera e subiu de classificação. Era DOC e virou uma DOCG. Reduziu um pouco a área de produção e aumentou a qualidade, né? Então, Prosecco italiano realmente tem uma excelente qualidade. Perfeito. Bora lá para Torrontés. Torrontés é uma uva da Espanha, né? Torrontés é uma uva da Espanha. Ela se deu bem aqui na Argentina, numa região que está logo acima de Mendoza, em Salta, e faz um vinho exuberante de nariz. Tem um aroma floral, de frutinha, assim, é muito bacana. Geralmente, levemente suavezinho, tem sempre um restinho de açúcar, que deixa ele gostosinho. Há quem goste, há quem não seja tão fã assim. Beleza. Pinot Grigio. Pinot Grigio, a uva branca mais emblemática italiana da região do Friuli e do Vêneto. Tem duas áreas. Ela se chama Grigio, porque Grigio em italiano é cinza. Então ela não é uma uva branca. A uva branca ela é levemente amareladinha. E essa ela é levemente quase avermelhada, né? Quase avermelhada. Então, durante o processo de produção, prensa a uva e joga fora a casca, fica só o suco, só o mosto. Então não tem extração de cor. É um vinho fabuloso, Pinot Grigio, porque é um vinho para beber gelado, como uma entrada, como um aperitivo, com as saladinhas, assim, as coisas mais leves de entrada, e fica uma maravilha para se beber. Olha o pessoal da Vineiro aí, lá de Balneário, estou aqui pertinho em Curitiba. Vamos lá. Bora para a última casca. Alvarinho. Vamos Alvarinho. falar um pouquinho do Alvarinho. Alvarinho é a uva talvez mais conhecida da região do vinho verde, em Portugal, lá no Minho, lá no norte de Portugal. Mas não é a única, né? Alvarinho teve o maior sucesso, produz vinhos excepcionais, mas não é a única. Existem outras, né? Lá na região do Minho, a gente tem o... Lá na região do Minho, a gente tem o Triple A, eu falo assim, o triplo A. Avesso, Alvarinho, Arinto. São três uvas, pelo menos as mais conhecidas. E tem uma outra ainda chamada Azal. Muros de Monção que chama. Muros de Melgaço, na verdade. Muito bom. Bora agora para uvas tintas. Eu queria lembrar que nessa sexta-feira a gente tem uma degustação aqui. A gente vai fazer a análise de um Cabernet Sauvignon juntos, né? Então vai ser bem legal nessa sexta-feira. Corre aí atrás da sua garrafa de Cabernet Sauvignon para a gente poder fazer essa degustação junto. Fala aí, Tiana, um pouquinho sobre a Cabernet. Cabernet Sauvignon é uma uva francesa de Bordeaux, faz vinhos de estrutura enorme, faz os vinhos de longa guarda. Ela é uva rainha assim na margem esquerda de Bordeaux, especialmente mais para o sul de Bordeaux, na área de Pessac-Léognan e Grave. É a área onde a Cabernet Sauvignon produz mais estrutura, mais firmeza e onde vai entrando em maior proporção. À medida que a gente vai descendo lá de Saint-Julien e até chegando lá embaixo em Grave, o Cabernet Sauvignon vai aumentando nos assemblagens. É uma uva que suporta qualquer tipo de clima e solo, então a gente encontra no mundo inteiro mesmo. Sabe, Brasil, Chile, Uruguai, Argentina, Estados Unidos, França, Itália, Espanha, Portugal, todo lugar tem. Beleza. Belíssima. E a Cabernet Franc? A Cabernet Franc também é daquela região ali, mas ela faz um vinho mais elegante, né? Então ela sempre entra em assemblagem para dar uma elegância maior. Ela amadurece um pouco mais rápido do que a Cabernet Franc, fica muito mais frutada. E aí, nessa composição com uma outra uva que provavelmente vai estar nessa sequência aqui, que é a uva Merlot, faz o trio básico dos vinhos de Bordeaux. Então, Bordeaux sempre vai ter uma assemblagem.
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, dependendo, né, se o vinho vir assim da margem esquerda, ou ainda se vir da região chamada Entre-deux-Mers, que é a terra que está entre os dois afluentes do rio, o Dordogne e o Garonne. Quando a gente fala na margem direita de Bordeaux, a história muda. A uva que predomina é a uva Merlot, e a segunda uva importância é a Cabernet Franc. Na margem direita de Bordeaux, a uva Cabernet Sauvignon quase não tem importância nenhuma, é zero. Perfeito. Bora aqui, então, para Merlot. Olha aí, eu queria que Merlot. você falasse um pouquinho do Brasil também. A Merlot, então, ela vem aí dessa área chamada Saint-Emilion, né, que entra nos vinhos maravilhosos. Saint-Emilion e Pomerol, que está logo ali ao lado. É a uva que faz o Petrus, que é o grande vinho lá da margem direita, Chateau Petrus. Que a Ana tem várias garrafinhas em casa guardadas aí. A gente vai beber. Tem, um monte. A gente vai beber um dia, a gente vai beber em breve. E é a uva que tem o melhor resultado na Serra Gaúcha, lá no Vale dos Vinhedos. O melhor vinho brasileiro, aí eu concordo com alguém que colocou o DNA 99 da Pisato, é o Merlot brasileiro. Sensacional. Eu recebi hoje um Cabernet Franc, recebi hoje um Churchill da Valmarino, Cabernet Franc. Sensacional. Boa. Bora para Malbec? Vamos para Argentina? Bora. Vamos na Argentina, mas antes de chegar na Argentina, vamos lá na terra natal dessa uva, que é a França. E antes que todo mundo imagine que seja Bordeaux também, não é. É uma área que está ali do lado chamada Cahors. Houve uma revolução grande naquela região, recentemente, para que possa ter um Malbec de alto nível, de grande qualidade. E a família é a uva que deu o grande sucesso para a região de Mendoza, na Argentina. O melhor resultado lá, uva completamente perfil aromático e sabor completamente diferente do que é o Malbec lá original da região de Cahors. Lá tem menos fruta, é menos exuberante, mas é um vinho mais sério. Aqui é um vinho mais frutadinho, assim, mais cheio de aroma. Beleza. Vamos para Carmené? Carmené é de Bordeaux, ela sumiu lá em Bordeaux por conta da Phylloxera vastatrix, que foi uma doença que atacou Bordeaux lá na metade do século XIX, 1860 mais ou menos, e até o comecinho do século XX, ela exterminou 80%, a Phylloxera exterminou 80% das variedades. E uma das que sumiu é a famosa Carmené, também conhecida como Côte. Não, a Malbec é conhecida como Côte, se não me engano. Agora que eu me confundi. Carmené ou Malbec? Malbec, chamada de Côte. E a Carmené deu a sorte de vir para o Chile, junto com várias outras uvas, e foi redescoberta nos anos 90, e só nos anos 90 que eles encontraram a Carmené misturada com a uva Merlot nos vinhedos. Em 10 anos, então no começo dos anos 2000, eles começaram a tirar as uvas de Carmené e fazer um vinhedo único, de Carmené no Chile. Levantaram a bandeirinha como se fosse a uva chilena, mas ainda a Cabernet Sauvignon é a uva que mais tem superfície de vinhedo plantada no Chile. Beleza. Vamos para Pinot? Pinot Noir é a uva mais difícil de fazer vinho no mundo. Ela só dá resultado excepcional na Borgonha, na terra natal dela. É uma uva muito temperamental, muito difícil. Então é dificílimo encontrar um terroir que ela dê elegância e finesse, né? Pouquíssimos lugares no mundo assim. Então, de novo, na Nova Zelândia, um pouquinho no Chile, mas tem que pensar muito. Na Califórnia tem alguma coisa interessante. E mais em cima, nos Estados Unidos, no estado do Oregon, tem resultado legal de Pinot Noir. Borgonha é o máximo que a gente possa, quando a gente, sei lá, bebe pra caramba várias coisas do mundo inteiro, e quando você quer beber aquele vinho para não pensar em nada, só ficar saboreando, Pinot Noir da Borgonha é um espetáculo. Super delicado, muita fruta, morango. À medida que ele envelhece, tem o aroma do cogumelo, champignon. É um espetáculo. Já quero. Vamos falar então agora sobre a Syrah, ou no caso a Shiraz. A Syrah e a Shiraz é a mesma uva, ela só tem duas grafias. Syrah é como se escreve na Europa e Shiraz é como se escreve fora da Europa, né? Principalmente na Austrália. É da região do Rhône, faz vinhos maravilhosos. Ele é 100% Syrah no norte do Rhône. À medida que vai descendo na região, vai aumentando as uvas que vão entrando na composição, até chegar em Châteauneuf-du-Pape, porque a Syrah é uma uva que compõe o blend, né? Ela tem Grenache, Mourvèdre e tem um pouquinho de Syrah. Tem um aroma de especiaria muito grande, pimenta preta, dá vinho bastante alcoólico, muito concentrado de cor,
e com estrutura enorme. A Austrália tem excelentes resultados, ainda mais quando tem a harmonização não, a assemblagem com Cabernet Sauvignon. Fica linda. Bora para Sangiovese. Finalmente alguma coisa da Itália, pelo amor de Deus. Sangiovese é a uva principal da Itália, da Toscana, da Itália central, da Toscana, da Emília Toscana, um pouquinho do Abruzzo. Na verdade, a gente encontra quase Sangiovese na Itália inteira, mas ali o coração é na Toscana. Estou provando vários vinhos da Toscana aqui. E Sangiovese é uma uva que tem acidez super elevada, aroma de cereja, tem um aroma, os vinhos que vêm ali do Chianti Clássico, de Montalcino, tem o aroma de Alcaçuz, né, que é bastante marcado pela Sangiovese. Faz vinho de média estrutura para um pouco mais encorpado, como é o caso do Brunello, potencial de guarda 20, 30 anos, tranquilo. Muito bom. Vamos para uma uva mais docinha agora, falar da Primitivo. Primitivo a gente encontra lá no sul da Itália, na Puglia. Estou com dois aqui interessantes, de duas áreas diferentes na Puglia, uma do Salento e outra de Manduria. E é uma uva que tem origem na Croácia. Eu sempre esqueço o nome, Cerlenik, não sei das quantas lá, esqueço o nome. E ela tem um parentesco com a uva Zinfandel, que é uma uva que tem grande sucesso lá na Califórnia. A 13 Vinhos está falando aqui que você é um dicionário, realmente, né, gente? Que beleza! Estou virando as páginas aqui. Eu estou copiando tudo, estou lendo tudo aqui na minha frente. Tem um livro, estou lendo tudo. Mentira, gente, ele sabe mesmo. Bora para a África do Sul, falar um pouquinho da Pinotage. Eu fui para a África do Sul no ano 2000, fiquei 17 dias lá e provei 400 vinhos, né? Então, o Pinotage é uma uva que foi criada na África do Sul lá em 1925. Ela é um híbrido da uva Pinot Noir com a uva Hermitage. Essa uva Hermitage não existe, mas hoje ela mudou de nome, se chama Cinsault. E por isso que ele tem esse nome Pinotage, né? Tem perfume, aroma intenso como o Pinot Noir e estrutura que tem a Cinsault, antigamente a Pinotage. Perfeito. Bora para a Touriga Nacional. Portugal é a uva mais importante do país. Ela tem origem lá na região do Dão, faz os vinhos maravilhosos do Dão de longa guarda. Depois, um pouquinho mais para baixo, ali na região do Douro. Entra na composição de vários vinhos do Douro, que são assemblagens de vários tipos de uva. E, nessa verdade, as uvas são misturadas, né? E a Touriga Nacional também elabora o famoso vinho do Porto. Faz um vinho de grande estrutura, com aroma floral maravilhoso, muito marcado pela violeta e estrutura, firmeza, vinho encorpado. Show! Nebbiolo, Gianni. Finalmente, Piemonte, Itália. Nebbiolo faz dois vinhos maravilhosos, que é o Barolo, que é um vinho super encorpado, e ainda o Barbaresco. Então, a gente tem as duas versões da uva Nebbiolo. A versão masculina, que a gente fala assim, que é o Barolo, é o vinho mais musculoso, mais forte, mais encorpadão. E a versão feminina, que é o aroma muito mais elegante, muito mais delicado, perfumado. Então é bem bacana, são bem distintos, assim, apesar de estarem bem próximos. A Nebbiolo tem 3 subclones, Miché, Lampia e Rosé, são 3 subclones do Nebbiolo que entram na composição do Barolo. Sensacional! Para a gente estar finalizando aqui um pouquinho, Tempranillo. Vamos falar da Tempranillo. Tempranillo, a gente vai lá para a Espanha, essa uva tem pelo menos 5 ou 6 nomes. Então lá em Portugal ela é conhecida como Tinta Roriz, e ela se chama Tempranillo porque ela é temprana, quer dizer, ela amadurece mais rápido, fica pronta rápido. Faz vinhos lá em Rioja, em Ribeira e em outras regiões ela vai mudando de nome para Sensibel, lá na Catalunha. Ela é chamada de Tinta de Touro em Touro, Tinta del País em várias regiões. Então tem vários nomes legais. Aragonês no sul da Espanha, no sul de Portugal também. Então é uma única uva, tem pelo menos 5 nomes diferentes. Faz um vinho macio, com um nariz excepcional, um vinho show de bola. Muito bom. Bom, pessoal... Tá acabando minha bateria. Tá, então a gente também está acabando aqui. A gente quer saber o que você deixou dessa aula. Assim que essa aula terminar aqui, ela vai ser postada no nosso IGTV. Eu queria que você deixasse seu comentário lá, por favor, o que você gostou dessa aula, para ajudar a gente aí no engajamento aí também. Essa semana a gente vai ter uma semana cheia de conhecimentos, né, Diane? A gente fez uma sequência de lives aí bem legal para vocês. E aquilo, assim, o que a gente conversou aqui sobre Gianni está parado para mim, deu uma travada.
tudo que ele falou aqui sobre as uvas realmente é o máximo que ele consegue falar assim, né, numa live, porque é um tempo nosso aqui é muito restrito, a live passou assim voando. Realmente ele tem muito conhecimento. Obrigada, Marilei, falou que a live estava realmente perfeita. E o Gianni deu uma caída aqui, mas eu queria continuar falando um pouquinho para vocês sobre o que vem agora, né? Assim, sobre algumas perguntas, porque ele sempre responde, né, perguntas de vocês. Então, vocês podem mandar perguntas aqui, que eu vou dar print em todas as perguntas para a gente responder vocês aí ao longo da semana, ou responder para os stories também, tá? E eu gostaria de fazer um convite para vocês que estão aqui na live com a gente, para quem quer realmente continuar estudando vinho com o professor Gianni Tartari. E porque o que a gente deseja, assim, tanto eu do Vinho Todo Dia, foi muito engraçado, assim, porque quando a gente montou o Vinho Todo Dia, né, as pessoas falavam assim, por que vocês estão fazendo essas tirinhas engraçadas? Por que vocês estão fazendo isso? E é um projeto que, quando a gente criou o Vinho Todo Dia, a gente criou 365 posts, né, desses criativos das taças conversando, e a gente tem nossos personagens, o decanter é um personagem, as taças são personagens, as garrafas são personagens. E a gente criou uma sequência de 365 posts criativos, que foi bem legal e hoje faz maior sucesso, vocês adoram. Eu sei que vocês gostam, vocês curtem bastante, obrigada. E, na verdade, assim, a gente estava realmente atrás de um professor, né? De um profissional que desse, que viesse dar aula para vocês de um jeito incomparável, né? E essa pessoa, sem dúvida nenhuma, é o Gianni, né? Vocês têm que concordar comigo, porque não tem que discutir, que ele é uma bíblia mesmo, né? Ele sabe muito. E a gente tem um convite para vocês que querem ir além, que querem estudar mais, que querem saber um pouco mais sobre o mundo dos vinhos, porque, na verdade, gente, não existe mágica, né? Na verdade, existe um método, uma metodologia para você seguir, e a metodologia do Gianni, né, que ele falou um pouquinho no início da live, ele estava falando sobre a metodologia Gianni Tartari, né, que é a metodologia que ele inventou para poder ensinar vinho nesses 20 anos, e deu super certo quando a gente realmente amarrou tudo isso para fazer algo maior, né? Algo mais especial, que é a nossa primeira turma do curso Master em Vinhos, começando a degustar. Essa turma, gente, já está se formando. A gente fez o lançamento dessa turma na live de sexta-feira, na Masterclass de sexta-feira, que está no ar ainda. Quem quiser o link pode pedir para a gente, mas eu vou falar um pouquinho mais dela daqui a pouco. Essa turma é a primeira turma do Gianni Tartari, né? A primeira turma que vai acontecer, que já está se formando, e as inscrições ainda estão abertas. Mas, assim, o programa é um programa de 4 módulos, mais um módulo bônus, ou seja, são 5 módulos de aulas. O módulo 1 vai acontecer na segunda-feira, dia 9/11, e vai falar sobre história do vinho, viticultura, vinificação, tipos de uva, tipos de vinho, né? Um pouquinho das que a gente conversou agora. No módulo 2, no dia 16/11, a gente dá uma geral no mundo do vinho. A gente fala sobre velho mundo e novo mundo. E a gente vai para 21 países e as regiões clássicas produtoras de vinho. No módulo 3, que é o módulo que vai acontecer no dia 23/11, também uma segunda-feira, a gente vai falar como desvendar os rótulos. Gianni vai falar sobre o serviço do vinho, sobre degustação técnica, sobre as melhores práticas, né? Como abrir um vinho no restaurante, como que a gente faz, como que a gente segura a taça, como que a gente faz para não pagar mico, né? Assim, quando a gente está lidando com o vinho. E no módulo 4, que é o módulo dia 30, a gente vai entrar na harmonização e vai ser sensacional, porque é uma coisa que a gente pratica muito no dia a dia, aqui no Vinho Todo Dia. E todo mundo pergunta muito pra gente, assim, como que funciona, né? Como que quer saber mais sobre a harmonização, inclusive nos
nos nossos posts tem bastante ideias assim legais de vinho e comida. No módulo 5, que é o nosso módulo bônus, do dia 7/12, a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas de degustação e a gente vai fazer um virtual tasting, né, com um comparativo. Vou falar para vocês assim que quando eu realmente aprendi a estudar sobre vinho foi quando eu coloquei 2 vinhos um do lado do outro, um de corpo, por exemplo, leve, outro de corpo muito pesadão, que eu pude realmente comparar, né, os 2 vinhos, isso tanto nos brancos, quanto nos tintos, quanto nos espumantes também, que a gente consegue ver essa relação de doçura, né, fazer realmente essa comparação dos 2 vinhos, e essa é a ideia do nosso curso no módulo 5, né, no dia 7/12, é fazer essa virtual tasting junto com vocês. Após a conclusão desse curso, a gente vai emitir o seu certificado digital. E, segundo o Gianni, ele prometeu lá na Masterclass de sexta-feira, ele prometeu, como é a nossa primeira turma juntos, né? Ele que vai ser o professor aí em todos os momentos, como vai ser nossa primeira turma, não só a gente vai emitir o certificado digital, como a gente vai mandar seu certificado impresso para sua casa, assinado por ele também, né? Além disso, além de todas essas aulas, os participantes do curso dessa primeira turma Master em Vinhos vão levar para casa o e-book de Bordeaux, que é um e-book escrito pelo Gianni. Hoje ele custa R$ 99,00. É possível comprar ele, né, no mercado aí por R$ 99,00. O módulo 5, né, da Virtual Taste é o nosso módulo bônus também. E o grupo VIP do WhatsApp, que já está rolando, já tem aluno lá, muito bacana. A gente está adorando receber esse novo pessoal. Esse é um programa sério, gente. Assim, quando eu chamei Gianni, quando eu busquei um professor para dar aula para vocês, assim, eu busquei um professor que eu realmente tivesse totalmente confiança, né, para poder levar um programa muito a sério, né? Então, assim, não tem como ser barato, não tem como ser baratinho, né? Assim, a hora do Gianni aí de consultoria, por exemplo, assim, não é menos de R$ 500. E as aulas presenciais dele, assim, estão realmente lotadas, com filas de espera. É um professor extremamente sério, muito requisitado, né? E ele deseja, com certeza, que os alunos aprendam de verdade, assim como eu aprendi com ele também, assim como eu aprendo todo dia, né, com ele também. Então, esse curso aí, segundo ele, assim, não poderia custar menos de R$ 1.500, porém, como é a nossa primeira turma, calma, você não vai pagar isso, na verdade, você não vai pagar nem metade disso. Essa nossa, né, primeira turma, a gente quer muito que você faça parte dela, você que está aqui acompanhando a gente, que gosta de ensinar, que gosta de aprender, na verdade, sobre vinho, que está buscando mais ensinamentos. A gente vai fazer uma oferta para vocês agora, que é a oferta que a gente consegue fazer exatamente por ser a nossa primeira turma, né, da Master em Vinhos. O Oziel está aqui com a gente. Tudo bem, Oziel? E o preço para participar dessa primeira turma, Master em Vinhos, começando a degustar, né? Aquilo que eu falei, são 5 módulos, é de R$ 597. E ele pode ser dividido em até 6 vezes. Ou seja, a gente está aí pagando menos de um pouquinho mais de R$ 100 por aula, mais levando todos os bônus, né? Estudando, uma oportunidade realmente para você estudar com o professor Gianni Tartari. Quem quiser fazer parte dessa turma, pode solicitar o link para a gente aqui do Vinho Todo Dia. A gente manda o link de inscrição para vocês participarem dessa turma. As inscrições estão abertas somente até sexta-feira, porque é uma turma mesmo que tem data para começar, tem data para acabar. É super sério o trabalho que a gente está fazendo, né? Então, assim que você fizer a sua inscrição, você já vai receber um e-mail com o link para participar do WhatsApp, com o seu cadastro para você receber o seu certificado digital. Então, assim, é bem sério o nosso trabalho, né? E aí eu pergunto, assim, quanto vale mesmo a sensação, né, de aprender, de saber escolher um vinho, de chegar no seu mercado, de arrasar na harmonização, de poder fazer um jantar harmonizado, né, assim, de saber comprar vinho, de saber sentar, estar numa roda de amigos e conversar sobre o assunto. Então, realmente, assim, não tem preço, né? Tem coisas que realmente vale a gente investir para o nosso
conhecimento, né? Então, agora estamos aí com 3 opções. Você pode continuar sem entender vinho aí, ou estudando mais ou menos, sem problema. Ou você pode procurar descobrir tudo sozinho, ou você pode entrar para a nossa primeira turma do curso Master em Vinhos, se você quiser realmente estudar com o professor Gianni Tartari, tá bom, pessoal? As inscrições podem ser feitas agora mesmo, basta mandar um direct pra gente, que a gente manda o link para vocês, tá joia? E o Gianni não tá aqui para responder as perguntas de vocês, eu vou abrir a caixinha de pergunta aqui, ver se eu consigo responder alguma coisa. Vamos lá aqui. Vinho verde é feito com uva verde. Qual o melhor vinho para harmonizar com frutos do mar? Vamos ver o que a gente tem aqui. São realmente perguntas para o professor Gianni Tartari, muito legais. Eu vou anotar todas para ele responder amanhã. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a presença de todos, tá bom? Assim, tá rolando um sorteio de 2 vagas para esse curso nosso, Master em Vinhos, que está começando aqui hoje, né? Que começou lá e está rolando. Vai acontecer esse sorteio já, daqui a pouco, às 9h30. Então, no seu e-mail não tinha o link para o WhatsApp. Vamos resolver isso agora, Caroline. Manda um direct pra gente aí que eu mando o link para você, tá bom? Gente, obrigada. Quem quiser aí fazer parte dessa turma com a gente, pode mandar um direct. Obrigada pela atenção. E até amanhã. Amanhã tem mais aula com o professor. Espero que ele fique com bateria aí até o final com vocês. Obrigada, gente.